Olá, bem-vindo a todos. Estamos no Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre a Babilônia. Faremos um pequeno resumo sobre esse grande império que foi muito vasto na antiguidade. Fique conosco, mas antes eu te peço, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ok? O Império Babilônio. Olha que maravilha, né? Que deve ter sido essa cidade. Aqui muito bonito essas imagens. Realmente deve ter sido uma cidade muito bonita na antiguidade. Babilônia, o princípio. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezem, e Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Gênesis 10, 8, 12. Então aqui já vemos um começo da Babilônia através de Nimrod, filho de Cush. Esse Nimrod foi aquele que edificou a Torre de Babel. Então, vamos vendo aqui que o início da Babilônia, já com Nimrod, já não foi uma coisa muito boa. E ele mesmo foi que iniciou ali a própria Assíria e edificou a cidade de Nínive, que foi capital da Assíria. Gostaria de chamar a atenção de vocês para uma cidade chamada Sinar. Como está escrito aqui, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Preste atenção a esse nome. Cuxi, a Etiópia hoje, que é o pai de Nimrod, que edificou a Torre de Babel, que veio a ser Babilônia, que veio a ser a Síria, que é o Iraque hoje. Nimrod foi o primeiro a liderar um movimento contra Deus. E isso ocorreu no lugar onde sempre foi, é e será símbolo contrário ao verdadeiro Deus. Bom, como a gente tem falado sempre do anticristo, eu não quero aqui afirmar que ele vem diretamente do Iraque, mas da região que compreende hoje o Iraque, onde era a antiga Babilônia, a Síria, terra de Sinar, onde Nimrod começou o seu reino. Toda essa estrutura geográfica nos aponta para realmente uma possibilidade do anticristo vir dessa região, tá ok? A Torre de Babel e a Torre Bride, ambas na terra de Siná. Gênesis 11, 2 e 3 vai nos contar a história da Torre de Babel. Babel quer dizer originalmente Bavel ou Bav-Ilu, que quer dizer portal de Ilu, que é um deus antigo deles lá. Mas com a confusão que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, causou nas línguas, aí foi dado um nome conhecido como Babel, que quer dizer confusão, por causa da confusão das línguas, que um não entendia mais o outro. Aí parou de se construir a torre chamada Torre de Babel. Mas aqui ao lado vemos uma outra torre chamada Bride, na cidade de Basra, no mesmo local que antigamente foi construída a Torre de Babel, que é na terra de Sinar. Esse aqui é um projeto de uma cidade vertical lá no Iraque hoje. Bom, realmente muita coincidência, né? Uma torre chamada Torre de Babel, onde o próprio Deus interviu para acabar com a construção dela, e agora um projeto para a construção de outra torre na mesma região, na terra de Siná, onde hoje é o Iraque. A Guerra dos Impérios. Egito, Assíria e Babilônia enfrentavam-se pelo controle do crescente fértil. Em 671 a.C., a Assíria conquista o Egito. Já em 612 antes de Cristo, a capital da Assíria, que é Nínive, caiu nas mãos dos babilônios. Então vejam aqui, né? A Síria
e está aqui Israel no meio, que está o Egito aqui abaixo e Babilônia aqui do lado. Isso tudo aqui faz parte do crescente fértil. Então Israel, como está numa posição aqui geograficamente entre essas potências, toda vez que havia guerra passava por dentro das terras de Israel. Então eles sempre estavam sofrendo com essas guerras desses grandes impérios. Aqui está o crescente fértil, né? Vamos ver aqui nessa imagem Nínive, aqui em cima, aqui a Babilônia, Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, né? Aqui, ó, os rios Eutigre e Eufrates, e aqui está a Mesopotâmia. Aqui está Jerusalém, né? Damasco, Jerusalém, Tiro, Sidom, e aqui abaixo o Egito. Aqui, ó, vocês podem ver já com os nomes modernos, o mesmo mapa. Então está o Iraque aqui, onde seria Nínive, Babilônia, toda essa área aqui é hoje o Iraque. A Arábia Saudita está mais aqui abaixo, como se fosse aqui. Jordânia está por aqui, né? Israel está aqui, onde está Jerusalém, na mesma posição, né? E Egito está aqui abaixo. Os dois com o mesmo nome ainda. Então, Damasco aqui, Síria, né? E aqui está a Mesopotâmia. Turquia está logo aqui acima. Este aqui é chamado de crescente fértil. É uma área realmente alvo, né, de muitas guerras, alvo de muitos impérios. O Império Babilônio versus o Império Assírio. Né? Aqui está a Assíria, que caiu em 612 a.C. Aqui está uma figura de Nabucodonosor e aqui o seu exército invadindo a Assíria e conquistando no ano de 612 a.C. E após essa conquista da Assíria, em 609, Nabucodonosor vira os seus olhos para Israel. E Daniel, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó, e ele os levou para a terra de Sinar. Quando Nabucodonosor invade Israel, ele leva cativo muitos judeus e os leva para a cidade de Sinar. E os utensílios do templo de Deus de Jerusalém são levados para o Deus dele, de Nabucodonosor, na terra de Sinar. Isso no ano 609. Há uma divergência, né, de datas que nós não podemos afirmar categoricamente que é 609, mas eu particularmente entendo que é 609 porque em 539 o Império Babilônio cai nas mãos do Império Persa. E é nesse império, através da mão de Ciro, o imperador persa, que os judeus são libertados. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles ficariam 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, se em 539 eles são libertos, eu tenho que pegar e diminuir para ver em que data que eles foram presos. Então, 609 menos 70, 539. É a conta que eu faço para encaixar os 70 anos profetizado pelo profeta Jeremias. 70 anos do cativeiro da Babilônia. A estátua de ouro no campo de Dura. Nabucodonosor, após ter levado cativo, ele teve um sonho de uma estátua onde tinha os impérios mundiais, no capítulo 2 de Daniel. E aí Daniel revela para ele, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro da estátua. Mas depois dele viriam outros impérios, de prata, de bronze, de ferro. Mas Nabucodonosor não queria que essa profecia se cumprisse, não queria que o seu império acabasse. Então, já que ele era cabeça de ouro, ele fez todo o resto do corpo de ouro. Mandou fazer uma estátua gigantesca, toda de ouro, no campo de Dura. E também esse campo de Dura fica ali na região da Síria, Iraque, toda aquela área ali era a área do Império Babilônio. Vejamos aqui, ó. Planície de Dura, logo aqui, a Babilônia está aqui, né? Que é a capital, Babel, e aqui está, ó, Sinar.
E aqui está Nínive, logo acima, a Assíria aqui. Então o Império Babilônico pegou isso tudo aqui, ó. Então aqui está Babel, né, na terra de Sinar, e aqui a estátua na terra da planície de Dura. Essa estátua que mostramos há pouco, toda de ouro. Então o Império Babilônio ele foi desde 626 até 539. É chamado de Neobabilônio, porque o Império Babilônio é desde os pais ou avós, desde Hammurabi, muitos anos, quase 2000 antes de Cristo. E aí vem vindo caminhando, né, o Império. Quando chega em 626 é chamado de Neobabilônio, já com o pai do Nabucodonosor. E ele se torna um império com uma relevância bíblica na mão do Nabucodonosor, onde Deus utiliza-se do rei Nabucodonosor para dar uma lição no seu povo Israel. E isso foi a partir de 626, este império, e a partir de 609 foi quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Até 539, quando cai o Império Babilônio, já governado pelo neto de Nabucodonosor, que era o rei Belsazar, que foi o episódio das mãos, né, escrevendo, né, aquela mão que escrevia Mene, Mene, Tekel, Farsim. Foi quando Daniel revelou ao rei Belsazar, que estava bebendo nos utensílios sagrados do templo do Senhor Deus. Ali, Daniel revela a inscrição na parede e diz para ele que Deus contou o reino dele, achou em falta e já estava passando para outro. Naquela mesma noite, o Império Persa entrou ao palácio, matou Belsazar e tomou o reino. O interessante dessa história é que eles desviaram o curso, não foi com nenhuma guerra que o Ciro o Grande tomou a Babilônia. Ele desviou o curso do rio e passou por baixo da ponte, por dentro do rio, já seco. Passou por baixo da ponte do castelo, invadiu o palácio, matou o rei e tomou o império. Então, havia uma profecia do profeta Isaías falando no nome de Ciro. 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já havia profetizado sobre ele e aconteceu nesta noite que ele toma o reinado da Babilônia. Então, que Deus possa abençoar. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre história, sobre a Bíblia, sobre esse assunto do Império Babilônio. A paz a todos.